Recebemos aqui a lista das 10 empresas que mais pagaram proventos na Bolsa Brasileira em 2025 e os números são, nossa, gigantescos. São impressionantes. Mas a gente sabe que o número bruto, sabe, o valor total, às vezes pode enganar. Então, nosso trabalho aqui vai ser separar o que foi um evento único, quase sorte, do que é uma máquina de gerar caixa de forma consistente. É essa diferença que define um bom investimento, né? Exatamente. É a diferença entre olhar a foto e entender o filme todo. A foto de 2025 é ótima para algumas empresas, mas o filme, que é a história, a estratégia por trás, é isso que realmente importa. Vamos ver se esses pagamentos foram um cometa que só passou ou se são estrelas que vão continuar brilhando em 2026. Perfeito. Então vamos começar com um caso que parece mesmo um cometa, a 10ª colocada da lista, a Redditor. O que chama atenção de cara é o número, um crescimento de 416% nos proventos. É um salto Absurdo. Minha primeira reação é de desconfiança. Isso pode se repetir? Olha, a chance é baixíssima. O que aconteceu com a Redditor foi um dividendo que a gente chama de extraordinário. Fora do comum. A empresa basicamente adiantou um volume enorme de pagamentos e tudo indica que foi uma jogada estratégica, sabe? Para se antecipar a possíveis mudanças na tributação de dividendos. Então foi mais uma questão fiscal e de timing do que um resultado operacional espetacular que vai se repetir todo ano. Exatamente. Se a gente coloca esse pagamento de 2025 lado a lado com o que ela pagou em 2022, 2023, 2024, a diferença é gritante. Nossa. Os valores anteriores eram bem mais modestos. Então, para quem olha só o número de 2025 e pensa, opa, encontrei uma nova gigante dos dividendos, é preciso ter muito cuidado. Foi um ponto totalmente fora da curva. Entendi. Então, a Redditor é um exemplo claro de um dividendo fogo de palha. Mas, e quando um salto gigante vem de um setor que a gente geralmente acha super previsível, como de energia? É o caso da Axion Energia, a sexta da lista, com um aumento de 800% nos proventos. O que aconteceu lá? Aqui a história é bem diferente. A Axion, que é a maior geradora e transmissora de energia do país, tem uma estrutura muito robusta. O modelo de negócio dela é bem dividido. Cerca de 60% da receita vem da geração e quase 40% da transmissão. E é justamente nesse segmento de transmissão, que é quase um reloginho de receita, que ela tem vários projetos entrando em operação. E isso deve turbinar os resultados futuros. Então não foi só um bom ano, eles estão construindo um futuro com mais receita. Mas esse aumento de 800%, o que justifica um salto tão grande assim? Venderam alguma coisa? Além do bom momento operacional, a Axion tem um portfólio interessante. Ela tem participação em outras 12 companhias. E tem ativos que podem ser vendidos no futuro para destravar valor, sabe? Gerar mais caixa. Mas o ponto mais importante é uma mudança de postura da empresa. Eles sinalizaram que pretendem adotar uma nova política de proventos. Isso me parece uma mudança de mentalidade. O que motivaria uma empresa de infraestrutura, que normalmente reinveste muito, a de repente querer virar a queridinha dos investidores de dividendos? É uma ótima pergunta. A resposta está na maturidade dos projetos. Conforme os grandes investimentos maturam e começam a gerar caixa, a empresa não precisa mais reter tanto dinheiro. Faz sentido. E eles perceberam que o mercado valoriza previsibilidade, a possibilidade de pagamentos trimestrais, por exemplo. E isso é música para os ouvidos de quem vive de renda. Claro, eles estão dizendo, nós somos sólidos e agora queremos ser também previsíveis e generosos. Faz todo sentido. Agora, falando em previsibilidade e peso na bolsa, não tem como fugir dos bancos. Eles dominam a lista. Vamos começar pelo 7º lugar, o Banco Bradesco, com um aumento de 50% nos proventos. O que me chama a atenção é que, depois de um período mais difícil, parece que o lucro e o preço da ação voltaram a andar de mãos dadas, né? Sim, essa correlação é um sinal clássico de recuperação e saúde financeira. O Bradesco está caminhando para o seu 3º ano seguido de crescimento nos lucros.
A tendência natural, se isso continuar, é que o mercado reconheça e a cotação acompanha. E a estratégia deles ajuda nisso? Ajuda. Eles não planejam crescer a carteira de crédito de forma agressiva. E na prática, isso significa que sobra mais capital para ser distribuído. Menos risco de crédito, mais dinheiro para dividendos. E qual a expectativa de distribuição? Eles devem manter o que a gente chama de payout, que é a fatia do lucro que vira dividendo, numa faixa saudável, ali entre 50% e 60%. Certo. Isso mostra um compromisso de remunerar bem o acionista, sem deixar de ser prudente. Subindo na lista, a gente encontra um par que é inseparável. Itaúsa em terceiro e Banco Itaú em segundo. O Itaú quase dobrou os pagamentos e a Itaúsa teve um salto de 70%. Para quem não conhece tanto, qual é a mágica aqui? A mágica é a simplicidade. A Itaúsa é uma holding, uma empresa cujo principal trabalho é ser dona de outras, e a joia da coroa dela é uma participação gigantesca no Banco Itaú. Uhum. A política da Itaúsa é muito clara. 100% dos dividendos que ela recebe do Itaú são repassados aos seus próprios acionistas. Ah, então é direto. Então, quando o Itaú abre a torneira, a Itaúsa simplesmente repassa o fluxo. É um espelho, então. O desempenho de um impulsiona o outro diretamente. O Itaú distribuiu 55 bilhões. É um número impressionante. Mas eu vi uma notícia que falava de um dividend yield para o Itaú de 14,6%. Isso parece alto demais, sabe? Quase bom demais para ser verdade. O que tem por trás desse número? Essa é uma armadilha clássica para o investidor desatento. Esse número foi inflado por uma distorção de calendário. Como assim? Um pagamento grande, referente ao lucro de 2024, foi feito em fevereiro de 2025. E outro pagamento relevante foi anunciado em dezembro de 2025. Quando você soma os últimos 12 meses, esses dois pagamentos grandes entram na conta e o percentual explode. Peraí, mas isso não pode acabar enganando um investidor mais novo, que olha só o número final no aplicativo e pensa que achou a barganha do século? Não revela uma certa fragilidade na forma como esses dados são divulgados? Revela sim, e por isso é fundamental ir além do número de capa. A expectativa de dividendo recorrente, o que é sustentável de verdade para o Itaú e, por consequência, para a Itaúsa, fica na faixa de 8% a 9%. O que já é ótimo. É um retorno excelente e muito sólido, vamos combinar, porque é bancado por um lucro que continua crescendo de forma consistente, mas não é 14,6%. Ok, até agora falamos de empresas que dependem muito da gestão interna e do mercado brasileiro. Mas quando a gente entra no mundo da Vale e da Petrobras, a conversa muda, né? O jogo passa a ser o preço do minério na China, a decisão da OPEP. Como uma empresa como a Vale, quarta da lista com 20,7 bilhões distribuídos, consegue ter alguma previsibilidade nesse cenário? A estratégia da Vale é focar no que ela pode controlar, os custos. E o trabalho que eles estão fazendo é, assim, notável. A empresa conseguiu reduzir seus custos fixos em 10% em termos nominais. Com a inflação, o ganho real é ainda maior. O objetivo é claro: baixar cada vez mais o custo para produzir 1 tonelada de minério e se consolidar como uma das produtoras mais eficientes do mundo. E como esse trabalho de arrumar a casa se traduz em mais dinheiro no bolso do acionista? Se a gente conecta isso ao quadro geral, o caminho fica claro. Em 2026, por exemplo, os gastos com os acordos de Samarco e Brumadinho vão cair bastante, de 4,2 para 2,6 bilhões de reais. É uma bela diferença. Significa mais caixa livre, e esse dinheiro tem dois destinos principais: mais dividendos ou recompra de ações, o que também valoriza a participação de quem fica. Soma a isso uma dívida controlada e a melhora recente nos preços do minério cobre e níquel, e o cenário para o acionista fica bem interessante. E chegamos na líder absoluta, a campeã dos pagamentos, Petrobras, com 60 bilhões de reais. Mas, apesar do número monumental, ele representa uma queda de 40% em relação a 2024. Eu lembro daquela loucura dos dividendos de mais de 20%, parecia dinheiro infinito. Essa queda mostra que a festa acabou. O que mudou? A festa dos dividendos extraordinários, sim, provavelmente acabou. A Petrobras está vivendo uma nova realidade. Essa queda tem duas causas principais. Primeiro, um aumento grande nos investimentos que a empresa está fazendo para garantir sua produção futura, o que consome caixa. Certo. E segundo,
O preço do petróleo não está mais naqueles picos que a gente viu. O cenário mudou. Então, qual é o novo normal para a Petrobras? O investidor tem que reajustar as expectativas? Totalmente. A empresa deve continuar sendo uma ótima pagadora de dividendos, mas com os pés no chão. Com o barril de petróleo na casa dos $60, a expectativa de retorno com dividendos fica entre 8% e 9%. Se o patamar se mantiver, pode chegar a 10%, com um potencial de médio prazo que pode ir de 11% a 15%. Ainda são números excelentes. Excelentes, mas mais alinhados à realidade de uma gigante do petróleo, e não a um evento fora da curva. Ok. Então a Petrobras está numa fase de plantar agora para colher depois, investindo mais e distribuindo um pouco menos. Faz sentido. Voltando na lista, tivemos outros nomes que chamam a atenção. A Ambev, em quinto, pagou 20 bilhões. Mas ela nem sempre é vista como uma ação de dividendo clássica. Por quê? A dinâmica da Ambev é peculiar. A empresa é uma máquina de gerar lucro e distribui quase tudo, entre 80% e 90% dele. O payout é altíssimo. O problema é que o mercado sabe disso e precificação de acordo. Ela é negociada a um múltiplo de preço sobre lucro de quase 14, que é considerado elevado. Deixa eu ver se entendi a lógica. É como se a qualidade da Ambev já estivesse no preço. A empresa é ótima, distribui quase tudo, mas como a ação já é cara, o meu retorno percentual, o tal do dividend yield, não fica tão espetacular. É a analogia perfeita. Você paga um prêmio pela qualidade e pela previsibilidade, e esse prêmio come uma parte do seu retorno percentual com dividendos. A perspectiva para a Ambev é de um yield na faixa de 5% a 6%, o que é bom, mas não se compara aos 2 dígitos que a gente vê em outras empresas da lista. Entendi. E no nono lugar temos a BB Seguridade. Eu tenho a impressão de que o otimismo em torno dela é bem grande e parece justificado. Ela parece uma fortaleza de consistência. Essa percepção está corretíssima. A BB Seguridade tem mostrado uma resiliência impressionante. Mesmo em períodos em que o banco controlador teve um desempenho mais fraco, a seguradora continuou entregando lucros crescentes. É um negócio muito resiliente e tem algo bem concreto no radar do investidor. Opa, informação prática. O que vem por aí? Está programado um dividendo de R$ 2,60 por ação para ser pago em fevereiro de 2026. Se a gente pegar a cotação recente, por volta de R$ 35,53, esse único pagamento semestral já representa um retorno de 7,3%. Nossa, em um único pagamento? Exato. A projeção para os próximos meses indica um potencial de retorno total próximo de 12%. Ela deve continuar assim entre as melhores pagadoras da Bolsa. E no meio de tantos bancos e gigantes de commodities, a gente tem a JBS, em oitavo, dobrando os proventos para 8,9 bilhões. Isso foi um evento específico da empresa ou é um sinal de que o setor de alimentos está com vento a favor? É uma combinação dos dois. O setor de proteínas passou por um ciclo de baixa e agora mostra sinais fortes de recuperação, o que beneficia todo mundo. Mas a JBS, especificamente, fez um bom trabalho de gestão e está colhendo os frutos. Esse dividendo maior reflete tanto a melhora do mercado quanto a eficiência da própria companhia. Ok, então depois de passar por essa lista toda, Petrobras, Itaú, Itaúsa, Vale, Ambev, Axion, Bradesco, JBS, BB Seguridade e Redditor. Que lições a gente pode tirar? O que realmente fica dessa análise? Acho que a primeira lição, e a mais importante, é que sustentabilidade é tudo. A gente viu a diferença clara entre o pagamento pontual da Redditor e a consistência baseada em lucros sólidos do Itaú ou da BB Seguridade. Procurar dividendos que se repetem é a chave. E a segunda seria não se apaixonar pelo percentual isolado, certo? O caso do Itaú, com os seus 14,6% falsos, foi o exemplo perfeito disso. Exatamente. Olhar além do percentual é fundamental. Um yield alto pode esconder uma armadilha, como no caso do Itaú, ou pode ser apenas ok quando você considera o preço da ação, como no caso da Ambev. É preciso entender o contexto. E por último, tudo volta para a estratégia da empresa. Sempre.
A política de dividendos é um reflexo direto da estratégia. A Vale foca em custos para liberar caixa. A Petrobras investe mais, então distribui menos agora. O Bradesco cresce com mais cautela e libera mais capital. Entender para onde a empresa está indo te ajuda a prever para onde os seus dividendos vão. Análise excelente. Deixa a gente com uma visão muito mais clara do que esses números todos significam. E para quem os ouve ficar refletindo, fica um pensamento final. Nós analisamos as empresas que pagaram maior volume de dinheiro. Mas isso levanta uma questão essencial para a estratégia de cada um. O que é melhor para a sua carteira? Focar na empresa que distribui o maior bolo absoluto, como a Petrobras, mesmo com alguma volatilidade? Ou focar naquela com um retorno percentual talvez maior e mais previsível em relação ao preço da ação, como a BB Seguridade? A resposta não é a mesma para todo mundo. A lista das empresas que mais pagaram em 2025 é realmente um bom mapa para 2026? Para mim, a resposta é sim. Eu acredito que os fundamentos sólidos e o desempenho robusto que a gente viu são, sim, um sinal claro de continuidade. Olha, eu já tenho uma visão um pouco diferente. Para mim, essa lista, se olhada assim, sem um cuidado extra, ela mais engana do que ajuda, sabe? Ela tá cheia de eventos extraordinários que mascaram a realidade e podem sim levar o investidor a uma armadilha. Eu discordo. Para mim, o que vimos em 2025 é um reflexo claro da força de certas companhias. Pensa, por exemplo, na BB Seguridade. Mesmo com o banco controlador tendo um ano um pouco mais fraco, ela entregou lucros sólidos, crescentes. A projeção é fechar o ano pagando R$ 4,35 por ação, o que dá um rendimento de quase 12% na cotação de hoje. Isso não acontece por acaso. Ou olha só a Vale. A empresa está com uma saúde financeira impressionante, reduzindo custos de produção para a casa dos $20 por tonelada, dívida controlada e com menos despesas previstas com os acordos de Brumadinho e Samarco. Isso significa mais caixa livre para o acionista. Empresas com essa qualidade de gestão, com lucro crescente como Bradesco e Itaú, têm tudo para manter ou até ampliar os pagamentos. Certo, você aponta casos de qualidade inegável, não vou discordar disso. Mas essa visão otimista ignora o ponto crucial. A lista das top 10, como um todo, está cheia de armadilhas. Ela foi inflada por pagamentos que, assim, simplesmente não vão se repetir. O caso mais gritante talvez seja a Redditor, com um salto de 416% nos proventos. Parece incrível, né? Mas foi um evento pontual, uma antecipação de dividendos por causa da discussão sobre a nova tributação. Isso não é sustentável. E não é o único exemplo, não. A Ambev, com um rendimento de 7,9% nos últimos 12 meses. Isso está muito acima da média histórica dela, de 5,2%. A própria empresa sinaliza uma volta para a faixa de 5, 6%. O meu ponto é que focar no número do passado sem investigar a origem é um erro primário. Mas mesmo nos casos que você cita como problemáticos, existem nuances. Você falou do Itaú, por exemplo. Exato, o dividendo de 14,6% do Itaú é uma distorção clara. Eles somam um pagamento de dezembro de 2025 com um de fevereiro de 2025, que na verdade era referente ao lucro de 2024. A conta, assim, não fecha para uma análise de futuro. Você tem razão sobre a contagem do tempo distorcer esse número específico de 14,6%, claro. Mas o meu ponto principal se mantém. O lucro que gerou esses pagamentos cresceu quase 100%. A base da distribuição aumentou de forma estrutural, sabe? Mesmo ajustando o período, a tendência de fundo é de uma forte alta na capacidade de pagar. Isso não é um evento único, é o resultado de uma melhoria operacional que, para mim, veio para ficar. O núcleo da lista é composto por empresas com essa forte geração de caixa recorrente. Mas aí é que está o perigo de olhar a lista e não a empresa. Você foca no Itaú, que é um bom caso, eu concordo. Mas a lista como um todo está contaminada. Não dá para a gente ignorar um aumento de 800% como o da Axion Energia. Esses números extremos puxam a média para cima e criam uma falsa sensação de segurança. O trabalho do investidor é justamente separar o que é lucro operacional, o pilar que sustenta os pagamentos futuros, de uma decisão financeira que foi pontual. A análise da lista completa sem essa distinção é falha. Os outliers são tão grandes que eles invalidam a amostra.
Eu entendo o seu ponto sobre os outliers, mas sinto que você está focando nos problemas e ignorando os sinais positivos para o futuro. A Vale, por exemplo, não depende só do minério de ferro. A melhora nos preços do cobre e do níquel, que já são 15% do resultado dela, pode impulsionar ainda mais os lucros. Na BB Seguridade, a gente tem 5 bilhões em proventos já provisionados e esperando para serem pagos e que vão ser ajustados pela Selic. Isso pode levar a um pagamento único de R$ 2,60 por ação. São fatores concretos que apontam para a continuidade de dividendos robustos. Mas aí você está amarrando o futuro do investidor a variáveis que ninguém controla. O dividendo da Petrobras, que também está no topo da lista, tem uma projeção de 9 a 10%, mas isso só se sustenta com o preço do petróleo na faixa dos $60 por barril. Uma queda nesse preço e, bom, todo o cenário muda. A sua própria projeção para a BB Seguridade depende diretamente da taxa Selic, outra variável macroeconômica. Isso não é solidez, é um cenário condicional. A análise superficial da lista de 2025 ignora completamente esse nível de risco e incerteza. No fim, eu continuo acreditando que, apesar das exceções e dos eventos pontuais, o núcleo duro dessa lista, empresas como Vale, Itaú e BB Seguridade, tem motor para continuar entregando dividendos fortes em 2026. A força recorrente delas, na minha visão, supera as anomalias que distorcem a média. E eu fecho reiterando que a lista de 2025 é um retrovisor, não um mapa para o futuro. O verdadeiro trabalho do investidor não é encontrar o maior dividendo do passado, é identificar a empresa que tem um motor potente e sustentável para os próximos anos, e não apenas um foguete de uso único que já foi disparado em 2025. Fica claro que a discussão vai além dos números, né? É preciso entender a origem dos lucros e questionar se eles são recorrentes ou fruto de eventos isolados. Essa é a análise fundamental para uma decisão bem informada. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.